E aí, meninas? Oi! Como é que vocês estão, gente? A gente queria ter feito a live, mas a gente não conseguiu. Mas vamos nessa. Semana que vem a gente consegue, em nome de Jesus. Morar? Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Pai, para te agradecer por mais essa oportunidade, Jesus, de estar aqui falando da Tua palavra, Deus. Senhor, abre o entendimento, Senhor, das meninas, Senhor, dos meninos, alcança, Senhor, de maneira, Senhor, sobrenatural, Pai. Que venha, Senhor, a palavra venha ter, Senhor, um impacto, Senhor, e que elas venham ser, Senhor, alcançadas, Senhor. De maneira, Senhor, diferente, Deus. Que elas venham, Senhor, também guardar a palavra no coração, Senhor, e venham aprender, Senhor, e querer se relacionar cada vez mais contigo, Pai. É essa a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oi, meninas. Deu ruim no outro vídeo, eu fiquei sabendo no meio da semana que o vídeo não abriu, tá? Eu fiquei sabendo disso. Peço desculpas e agora nós vamos colocar um pouquinho da outra aula, da primeira aula, e depois agora nós vamos entrar com a segunda aula depois. Agora não, depois, tá? Então, vamos lá. A gente vai entrar primeiro com a... Vamos falar o tema da lição, né? Então a lição de hoje vai falar sobre a manifestação do Espírito na igreja. É um tema, assim, que eu vejo que é uma coisa que vocês têm buscado muito conhecer e também têm buscado muitos dons, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dons, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo e a gente vai falar um pouquinho como é esse relacionamento também. O texto encontra-se, lição de hoje ela se encontra em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7 e o versículo 12, né? Vamos ler então o texto. 1 Coríntios 7. 12, 7, 4 e 7. Pode ler. Bem? Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É ler do 4 ao 7? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Agora o 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim é Cristo também. E o outro é Lucas 24, 49, que é o que aparece aí na lição para vocês. Aí vocês acompanhando abram aí pela revistinha. 1 Coríntios, depois vocês abram Lucas. Calma aí que eu vou abrir Lucas. O pior que eu tinha marcado aqui, mas não sei pra que eu marquei. Marquei a porcaria aqui nada. Lucas o quê? 24, 49. Eu esqueci de marcar Lucas. 24, 49. Vamos lá. Vamos lá. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É isso, aí você vai falar sobre essas perguntas, né? Isso, nós vamos começar a lição com 3 perguntas básicas. Porque, como nós vamos falar do Espírito Santo, vocês precisam saber quem é o Espírito Santo de Deus. E a pergunta é: quem é o Espírito Santo de Deus, o papel do Espírito Santo de Deus e o que é os dons do Espírito Santo de Deus. A gente espera que vocês assistam o vídeo e nos respondam, que a gente está lá no grupo para isso, para vocês tirarem dúvida. Se vocês quiserem conversar com a gente também no privado, a gente está aberto. Se quiser chamar no privado, pode chamar, tá? Então vamos interagir assim, ó. Quarentena tá aí também. Mas a gente está online aí sempre. Tá? Quem é o Espírito Santo de Deus?
Eu estava até aqui conversando com a Mayara, nós estávamos conversando. O Espírito Santo de Deus não é um poder assim, tipo, igual Homem-Aranha, Superman, Mulher Maravilha, não é Kamehameha, não é um poder que vem sobre você. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele é Deus, né? E é Deus habitando em nós. Então nós temos que ter essa importância que o quê? Através de Deus habitando em nós após a morte de Cristo, o poder, os dons, aquilo que é um pouquinho assim, um pouquinho de nada do poder de Deus sobre nós, opera para que nós venhamos propagar o Evangelho, tá? É isso que é o Espírito Santo de Deus em nós, tá? Então a gente acha que é um poder, é algo assim fantasioso, não é. É Deus habitando em nós, tá? E demonstrando ali o seu poder. E a outra pergunta é o papel do Espírito Santo. O papel primordial do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, é convencer a você da existência de Deus e a necessidade de Deus na sua vida. É convencer a você que você é um pecador, que você precisa de Deus. É te impulsionar a se voltar a Deus, tá? Esse é o verdadeiro papel do Espírito Santo. E através de te convencer do pecado, é através da palavra, apontando para Cristo, para o plano da salvação, tá? E aí vem a terceira pergunta, os dons do Espírito Santo. O que é os dons do Espírito Santo? Simplesmente, aí a Mayara vai explicar a respeito da casa e da ferramenta. Fala aí. Então, Deus ele disponibiliza para a gente algumas ferramentas, né? Nesse caminho, para que a gente venha construir a nossa casa. Só que para a gente construir essa casa é necessário que a gente esteja aberto para poder ser mudado, para poder ser moldado, porque quando você constrói uma casa, é necessário você utilizar a ferramenta certa. Então, Deus ele nos dá as ferramentas que nós necessitamos para construir essa casa, né? Só que nós temos também que estar dentro da vontade dele, quando a gente está no centro da vontade de Deus, ele disponibiliza desses dons, dessas ferramentas, para nos ajudar nessa caminhada, né? Porque pra gente construir, não tem como, até na lição ele tava mostrando aqui que uma dinâmica que infelizmente não dá pra gente realizar com vocês, mas que era muito interessante, que para cada serviço existe uma ferramenta específica. E é sobre isso que a lição vai falar. Porque assim, a gente às vezes se preocupa muito de ter o dom de falar em línguas, dom de revelação, dom disso e daquilo, mas às vezes a gente, é o que a Natália estava falando comigo, às vezes a gente tem um dom, só que a gente não reconhece por achar que só aqueles mais famosos, vamos botar assim, entre aspas, é o dom correto. E às vezes, é o que você estava falando, né? A gente estava conversando aqui. A gente está tão preocupado em buscar um dom e a gente esquece daquilo que Deus nos deu. Porque todos nós temos um dom, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre cada dom específico, sobre essas ferramentas que Deus ele nos dá, né? Só que é necessário que a gente esteja na posição que para Deus, né, trabalhar. Então, essa relação da ferramenta da casa, porque para o prego existe um martelo, para poder eu apertar um parafuso existe uma chave específica, né, do formato do parafuso. Então, assim, esses dons, eles são dados de acordo com o propósito que Deus tem na nossa vida, né? Então, às vezes a gente acaba se frustrando porque a gente ainda não fala em línguas, porque a gente não entrega revelação, mas às vezes Deus te deu algo que é tão simples, mas naquele momento ali Deus está te dando uma ferramenta para você usar. Então, para que a gente receba essa ferramenta, é necessário a gente ter um relacionamento, né, com o Espírito Santo, para que ele possa trabalhar na nossa vida, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são. Na lição, né, ele vai falar um pouquinho... Lição número 2. Isso. 1 Coríntios 12:7, ele começa falando sobre os dons. O primeiro dom que vem, acho que é o de sabedoria, né? Isso. Aqui ele fala sobre algumas ferramentas, ó. Administração, capacidade de guiar, dirigir, liderar e cuidar da igreja.
Apostolado, capacidade de servir como um missionário ou outro representante especial de Deus. Discernimento, capacidade de distinguir verdadeiras de falsas fontes de revelação. Evangelização, capacidade excepcional de conquistar outros para o Senhor. Porque, assim, todos nós nascemos com a missão de fazer o ID, né? Todos nós temos que fazer o ID. Porém, tem pessoas que têm, só num convite, numa palavra, consegue trazer muitas pessoas para a igreja, né? Trazer muitas pessoas para o reino. Então, assim, é também um dom. E às vezes a gente não sabe lidar com isso. Não é que, então só o evangelista ele tem que evangelizar. Não. Todos nós nascemos para isso. Nascemos para propagar o evangelho no mundo. O dom de exortação, capacidade de encorajar, consolar e admoestar outros de maneira construtiva. Fé, capacidade de acreditar no poder que Deus tem para atender necessidades especiais. Tem pessoas que têm uma fé extraordinária. Na palavra fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a ponto de você conseguir transportar um monte. Então, tipo assim, é uma fé extraordinária, uma fé, assim, além do normal. Todos nós temos fé, né? Nós estamos na igreja, não é por brincadeirinha, né? Porque nós cremos que no nosso Pai, né? No nosso Pai Celestial. Então, assim, existe o dom da fé, existe às vezes o dom de abraçar, o dom de uma palavra você consolar a pessoa, e só você tem aquilo. É algo tão específico que Deus ele nos dá, que às vezes a gente não dá conta do quão importante isso é. Do quão, eu gosto muito da palavra extraordinário, porque é algo assim fora do comum, né? Que é algo que é especificamente seu, é algo, é essência sua, que Deus, sabe, colocou na sua vida e é aquilo porque é um propósito dele. De doação, capacidade de fazer contribuições excepcionais de seus próprios recursos materiais para outros crentes. Não só crentes, né, mas para todos, né, de forma geral, a gente não pode só restringir. Hospitalidade, capacidade de receber os viajantes que necessitam de alimento e abrigo. Misericórdia, capacidade de oferecer consolo e bondade aos aflitos. Milagres e curas, capacidade de realizar atos de cura e de restaurar a saúde sem o emprego de meios naturais. Pastor e mestre, capacidade de liderar, proteger, guiar, ensinar e cuidar dos membros do corpo de Cristo. Dom da profecia, capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo. Dom de serviço, capacidade de identificar as necessidades de outros e ajudá-los a enfrentá-la. O dom de ensinar, capacidade de entender as implicações da revelação de Deus para a vida diária e de guiar outros para que entendam e vivam a verdade de Deus. O dom da língua, capacidade de falar em línguas desconhecidas, espiritual. Interpretação de línguas, capacidade de entender e explicar as palavras que alguém que fala, na interpretação da língua que alguém está falando e a pessoa interpreta. Então, são essas algumas ferramentas que Deus ele nos disponibilizou, né, para a gente estar construindo, né, a nossa casa. Você quer falar um pouquinho? Eu chorei pra caramba. Não, a gente precisa que vocês acompanhem na revista, porque o que nós estamos falando aqui são coisas rápidas, não dá para ser igual na sala de aula, deixar vocês falarem, porque fica muito extenso e o vídeo não grava em lugar nenhum, não entra em lugar nenhum igual o outro vídeo. Na próxima aula a gente vai ter mas a gente pede, né, para que vocês fiquem online, pra gente, a gente vai botar até mais tarde, porque eu sei que ninguém gosta de acordar cedo. Isso, pra gente comunicar. Ver. E aí, você já falou sobre os dons, né, todos, e a gente entra na lição 2, do dom da sabedoria. Então tá bom. Vamos lá. O Espírito revela a sabedoria divina. Isso é importante, que a gente tá falando sobre o Espírito, sobre o dom. E aí, esse Espírito ele vai revelar a sabedoria divina. Ainda não o dom da sabedoria, mas ele vai revelar algo divino em nós, que já nos encaminha para a sabedoria. Eu vou ler aqui. Quando nós depararmos com os desafios da caminhada cristã, percebemos o quanto precisamos da sabedoria de Deus para não errar o caminho. Tá? O Espírito ele nos ajuda nisso, a persistir ali, seguir o caminho. Nessa árdua caminhada, precisamos ser sábios
E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá de forma generosa. Tá? Tiago 1,5. Além disso, também precisamos dos ensinamentos de Jesus, que são dados pelo Espírito Santo, João 16,13. São palavras que irão nos orientar rumo ao centro da vontade de Deus. Quando somos crianças, nossos pais responsáveis decidem por nós. Mas na medida em que vamos crescendo, temos que fazer as nossas próprias escolhas. A falta de experiência na vida torna esta tarefa um pouco arriscada, mas graças à promessa de Deus em enviar o Espírito da Verdade, podemos sentir os preciosos conselhos de Jesus queimando em nossos corações, sei lá. E o Espírito Santo é orientado o Espírito Santo orientando o nosso caminho e fazendo com que nossas escolhas nos levem direto ao alvo. Portanto, pertinente, lembramos do conselho do apóstolo Paulo: não extingais o Espírito Santo, pois ele quem revela a sabedoria de Deus ao nosso coração. O que é isso? Revela aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a igreja, a vontade de Deus, o que está acontecendo. Vamos supor, tá todo mundo em casa porque está tendo coronavírus. Vamos lá, o Espírito Santo, através da palavra, ele vai te revelar o porquê isso está acontecendo. Porque lá em Daniel 12, quando fala das coisas que vem acontecendo no final do tempo, fala que os ímpios agirão como ímpio, mas os sábios, aquele que tem a sabedoria de Deus, vão se regozijar. Porque sabe que está acontecendo o firmamento de Deus. O firmamento, a palavra que Deus falou, aquilo que Deus criou, imaginou, viu que iria acontecer na eternidade, né? Para todo sempre. Então nós, como cristãos, nós não devemos agir como ímpio, especular, será que foi isso, será que foi aquilo, pensar nas coisas materiais, mas sim falar, olha, Deus está fazendo acontecer no mundo. Deus está se mostrando no mundo. Os sinais de Deus, o poder de Deus, a maravilha de Deus. E isso nós temos que nos alegrar. E isso é a sabedoria, é o caminho que o Espírito Santo de Deus nos dá. É isso que ele está falando aqui. E quando ele fala dessa questão de não extinguir o Espírito Santo, eu entendo como se você não tem o Espírito Santo, se você não dá essa liberdade para ele agir na sua vida, você é uma pessoa vazia, né? Você é uma pessoa vazia porque você não vai ter nenhum dos dons, se você não tem dons, você não gera frutos. Então você não está fazendo aquilo que Deus também, ele quer que você faça, né? E aí você não tem esse discernimento, você não tem, você não consegue diferenciar as coisas que são de Deus, né? Que são do reino e que são do mundo. Então você começa a aceitar, né, qualquer coisa, é o que acontece muito, a gente vê muito acontecendo hoje nas igrejas, né? E que qualquer coisa, assim, né, as pessoas já estão dando glória a Deus, levantam a mão sem saber por que estão levantando a mão, comem se alimentam, né, de qualquer coisa. Por quê? Porque não buscam o discernimento, né, não buscam, também, assim, tudo que nos é dado, a gente tem que buscar, né, mas o que eu falei, a gente estava falando, vai ser cobrado, né, então, assim, a gente tem que buscar para poder vivenciar isso nesses momentos, né, na hora lá, por exemplo, às vezes tem uma pregação e se você não lê a Bíblia, como é que você vai ter o dom de discernimento se você nem se alimenta da palavra, né? É o que acontece muito, né? As pessoas não querem ter os dons, mas elas não querem buscar se capacitar para poder utilizar aquela ferramenta. Da sabedoria. Então, nisso que a Mayara tá falando, é importante, tá? Porque isso tudo vem com a sabedoria. Por isso que primeiro ele vem falando a respeito do dom de sabedoria. Porque sem a sabedoria, eu não vou saber usar o meu dom, né? Eu não vou saber usar o meu dom. Eu vou ficar frustrada com o dom que eu tenho, o meu dom. Eu queria tanto cantar, mas aí Deus te deu um dom para ensinar. E ali você vai ficar forçando algo que não é para você. Vai ter na cabeça, né? Não é para você. Hoje em dia o mundo diz, você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo, você é dono de si.
Mas nós cristãos, nós não somos donos de si. Nós temos um dono e esse dono é Cristo. E nós somos servos, então nós temos que servir aquilo que o nosso Pai nos dá. Não é? Se um patrão chegar, faz isso, servo. Não, eu vou fazer, sim, Senhor. Com muito prazer e alegria no coração, porque não fui eu que morri na cruz para me salvar, mas sim foi Ele que morreu por amor a nós. Sabe? O Espírito Santo de Deus, ele nos faz ter esse entendimento, esse sentimento de servidão. E hoje em dia é difícil, né? Querer ser servo. Ninguém quer mais ser servo. Ninguém quer mais ser servo. E o Espírito Santo de Deus, ele dá esse espírito de servidão. Né? O mesmo espírito de servidão que teve em Cristo Jesus. Tem em nós, tá? Através do Espírito Santo de Deus. Vai falar sobre o Espírito Santo na cidade de Deus. Deixa eu ver. Vamos lá, Pode ir. Vamos lá. Abram em Gálatas 5, pra gente finalizar. Que a gente vai falar sobre... na passagem vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Para vocês entenderem como a Mayara disse a respeito das ferramentas, para vocês saberem as ferramentas internas que operam em nós. Porque os dons é para operar na obra, no exterior, para pregar a palavra, o evangelho da salvação. E o dom, né, o dom do Espírito em nós, que gera o fruto, é para trabalhar em nós, né, nos nossos erros, consertar o nosso interior, né? Porque eu não posso edificar uma casa, um muro, sem o seu alicerce não está ali firmado, não está cavado, entendeu? E lembrando também que o dom não é o dom que salva, né? E sim os frutos. Então é o que você gera a partir dessa ferramenta que Deus te deu. Se você tem somente os dons e não gerou nenhum fruto, então você praticamente não é salvo, né? É isso aí. Então, você lê outro? Pode ser? Pode ser. Gálatas 5,16, tá? Abre aí. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. 21. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Contra essas coisas não há lei. 24, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Deixa eu só dar uma ressaltada nessa última, 26. O que acontece? Eu quero um dom espiritual, quero um dom de profecia, quero um dom de falar em língua, quero um dom que eu acho um dom muito estranho, tocar nos outros, a pessoa cair. Eu tenho minhas dúvidas a respeito, vocês sabem quando eu falo, nosso código, vocês sabem quando eu falo minhas dúvidas é que eu não... Mas vamos lá. Não sejamos cobiçosos e vangloriados. Esses dons que as pessoas estão procurando hoje em dia, esses dons, ele acaba te trazendo cobiça e vanglória. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E isso traz porfia, traz briga, traz grupo, traz inveja dentro da casa do Senhor. Não vão dar mais pro uns fulano, aos porque outros. O fulano não fala, não roda no mistério, não é cheio de Deus. Nem todo mundo que manifesta
né? Esse Espírito, né? O poder de Deus através do Espírito Santo. É por isso que Deus ele dá o dom do discernimento, porque tem coisas que quem tem o dom de discernimento, ele vai olhar e vai saber quando é o Espírito e quando é a carne. Porque a gente tem que entender que nós somos feitos de carne, a nossa natureza é carnal. Então as pessoas, elas usam, às vezes, né? A maioria das vezes as pessoas usam da própria natureza carnal para dizer que estão manifestando o poder de Deus. E ali... Porque muitas das vezes ela acredita naquilo. Ela acredita fielmente que é aquilo. Mas aí o que é o assim? Mas como é que eu vou saber que eu tenho dom de discernimento? Se você não tem aquele dom que o Espírito Santo de Deus, pelo menos comigo é assim, me traz à memória versículos da Bíblia, parte da Bíblia que eu falo, aquilo ali não tá batendo, não tá batendo parte com a Bíblia. Lê a Bíblia, ora ao Senhor, busca o Senhor, que Ele vai te dar esse dom de discernimento. E não permita com que, quando as ferramentas chegarem às suas mãos, você se vanglorie por aquilo que não é seu, porque é algo que não é nosso. É como se Deus lhe emprestasse pela misericórdia e graça que nos é dada, para que nós continuamos firmes e constantes. Por exemplo, o dom da língua, ele é um dom que edifica a nós mesmos. Então, assim, é algo que Deus disponibilizou, ele empresta, né? Ele nos dá, mas é dele. Então, assim, a gente não pode, a honra e a glória não pode ser nossa. Eu botei a mão aqui, fulano, entreguei o mistério, pulei, rodei, marchei, e a honra e glória é minha. Foi graças a mim que ela foi curada, foi graças a mim. Eu busquei sozinha, eu isso ou aquilo. Até Nada pra você nosso. buscar, dobrar o seu joelho, vou te contar uma novidade. É o Espírito Santo, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque nem você tem capacidade de dobrar o joelho por você mesmo, buscar por você mesmo, tá? Porque a nossa carne nos impulsiona a outras coisas, tá? Não a buscar a Deus. Então, até isso é obra do Espírito Santo de Deus, tá bom? Vamos orar, tia Natália? Vamos. Senhor, graças nós te damos, Senhor, por esse momento, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque foi Tu que conduziste essa aula, Senhor. Eu peço, Senhor, para que o Senhor toque de maneira diferente no coração de cada uma delas agora, Senhor, para que elas venham guardar a palavra no coração, Senhor. Fique, Senhor, guardado também, Pai, na mente, Pai, para que quando elas venham, Senhor, ter algum encontro, Senhor, ter alguma situação, Pai, elas venham lembrar, Senhor, do que foi falado aqui, Deus. Deus Santo, dá discernimento, Pai, libera, Senhor, sobre elas, Senhor, os dons, Senhor, a qual o Senhor já separaste, Pai, desde o ventre da mãe de cada uma delas. Senhor, nós clamamos, Senhor, e pedimos, Pai, para que elas não venham, Senhor, apenas, Senhor, buscar por troca, Senhor, mas que elas venham buscar para ter relacionamento contigo. Amém. E que cada dia elas venham estar cada vez mais envolvidas contigo, Senhor. Senhor, continua trabalhando, Pai, continua guardando, Deus, livrando, Senhor, de todo mal, Pai. Guarda a saúde das tuas filhas, Senhor, das famílias, Pai. Não permita, Deus, com que o inimigo venha tocar. Senhor, não permita, Senhor, também que venha trabalhar na mente, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda a ação do maligno sobre a vida delas. Senhor, toma, Senhor, guarda, Senhor, a mente, blinda, Senhor, os corações. Pai, muito obrigada, Pai, pela vida de cada uma delas, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, meninas? Tá Isso, meninas. Semana, né? Leiam a Bíblia, olha o devocional. Vamos buscar, gente. É tempo de busca. Não se percam. Queiram cada vez estar mais envolvidas. Tem tempo para Netflix. Meninos também, que tem os Lucas. Tem os dois Lucas e tem o outro menino, tá bom? Esqueci que tem os meninos também, que não estão acostumados só pra menina. Mas os meninos também, todos vocês, sabem que a gente ama vocês, que a gente tá aqui pra tudo e que vocês precisarem, nós estamos aqui. Bom? Tá bom? Beijo. Beijo. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.